Eduardo Bolsonaro está destruindo completamente o capital político do Bolsonaro. E eu acho que é pouco, eu tenho me divertido horrores. Porque eu acredito que vocês têm visto que o Bolsonaro ele já não consegue mobilizar mais ninguém. Os eventos públicos têm sido verdadeiros fiascos. Até comício em padaria tem sido feito para mostrar que tem bastante gente, mas não tem ninguém. E o Eduardo é um dos culpados disso. Porque ele tem colocado as suas próprias conspirações e megalomanias nas postagens do pai. Porque é o Eduardo que aparentemente cuida das redes sociais do Bolsonaro. Só que o bolsonarista não quer saber de Milei, não quer saber de nada, eles querem saber de ataques republicanos, ataques ao STF, algo que o Carluxo fazia muito bem. E o Eduardo nem a cautela do Bolsonaro ele tá tendo, porque o Bolsonaro não quer apoiar o Ricardo Nunes com medo de ser derrotado pelo Boulos. Mas o Eduardo apoia o Milei e se o Milei perder, vai ser uma derrota do Bolsonaro. Na sua opinião, essa postura do Eduardo é um erro? Ele está destruindo o Bolsonaro? Se Milei perder, vai ser uma derrota também do bolsonarismo? Então deixe seu like se você acha um erro e se inscreva no canal. O Eduardo, pessoal, ele, assim, tá puxando o Bolsonaro diretamente pro abismo com essa megalomania que ele tem. Porque o Eduardo, falaram pra ele que ele é alguém inteligente e ele não é. Foi o Steve Bannon que falou isso ou o Olavo de Carvalho? Possivelmente ele foi enganado porque queriam pegar dinheiro dele, do pai e também do partido. Então o que ele faz? Ele tem controlado as redes sociais do Bolsonaro. Essa é a minha hipótese. Isso porque as postagens que o Bolsonaro tem feito são bem diferentes das postagens do passado e bem diferentes das postagens do Carlos e também do Flávio, mas muito parecidas com as postagens do Eduardo, falando de política internacional, falando de comunismo, globalismo, aquelas bobagens todas que os bolsonaristas não se interessam. O bolsonarista ressentido, porque o bolsonarista é um fracassado, ele tem um ressentimento, não conseguiu lidar com esse ressentimento e foi pro bolsonarismo votar em Bolsonaro. Eles não querem saber de comunismo, globalismo, essas tralhas que eles falam. O que eles querem é canalizar a fúria, canalizar a cólera deles, a raiva, contra um alvo. O alvo preferencial era o STF. O Carluxo sabia fazer isso muito bem. Carlos conhece o comportamento bolsonarista como nenhum outro, o que Eduardo não sabe fazer. E sem saber como engajar nas redes sociais, o Eduardo acaba puxando o pai para um buraco sem nenhum tipo de engajamento, o que é refletido nos fiascos públicos de Bolsonaro. Agora, para mascarar esses fiascos, o Bolsonaro tem feito comícios em padaria, em churrascaria, vai ali em feirinhas hips, como ele fez recentemente lá em Goiânia, para parecer que tem muita gente, mas não tem ninguém, porque ele não mobiliza mais. Esses discursos que o Eduardo tem utilizado para engajar as redes sociais não pega. Ninguém tá nem aí. O bolsonarista não liga pro que acontece fora do país. Ele se importa é com o STF, em atacar as instituições. Só que, sem o engajamento correto, Bolsonaro perde capital político a cada dia. E isso é culpa direta do Eduardo. Porque ele tem, como nós falamos, essa megalomania. Falaram pra ele que ele é um grande ideólogo da direita sul-americana. Ele não é nada, ele é um pastel. Essa é a grande verdade. Então ele tem gostado de aparecer em televisões da Argentina como sendo uma liderança da direita global, falando sobre o Milei. Só que toda vez que ele fala um monte de bobagem e comete erros que não deveriam ser cometidos. Porque ele tem, além de aparecer, de ter... tá voando um mosquitinho aqui, ó. Porque o Eduardo, além de ficar aparecendo constantemente em televisões argentinas, em canais de TV argentinos, ele fica fazendo postagens sobre o Milei. Então o que ele faz? Ele associa diretamente o Javier Milei ao Bolsonaro. Porque ele quer surfar a onda do Milei. Só que tem um problema. Porque ele não sabe se o Milei vai ganhar. Possivelmente vai perder. Porque o Javier Milei, a postura dele é incompatível com o modelo econômico e social da Argentina. Ele prega uma ausência do Estado. Só que uma parcela considerável da população argentina é dependente do Estado. Como que Milei vai conseguir vencer? Simplesmente não vai. Mas o Eduardo, ele puxa o bolsonarismo atrelando o papai ao Milei. Então, se Javier Milei perder, automaticamente vai ser visto como uma derrota também do Eduardo, que fica falando, sobre Venezuela um monte de asneira. Diferentemente do Bolsonaro, que está mais cauteloso. O Bolsonaro, por exemplo, não quer dar apoio ao Ricardo Nunes em São Paulo. Ele quer esperar para ver se o Nunes vai decolar. E ele fomenta, no paralelo, a candidatura do Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente dele, foi um deputado federal muito votado. Por quê? Porque o Bolsonaro sabe
que em São Paulo ele foi derrotado pelo Lula, São Paulo capital. E se ele atrelar o nome dele ao Ricardo Nunes e o Nunes perder para o Boulos, é mais uma derrota na conta do Bolsonaro de um candidato de esquerda contra ele, como aconteceu em 2022, completando um ano hoje. Um ano de chororô bolsonarista, porque eles não conseguiram recuperar do baque que foi o péssimo governo Bolsonaro, que resultou na derrota do ex-presidente. Então o Bolsonaro, ele é cauteloso, mas o Eduardo não, o Eduardo é assodado. Ele quer mostrar grandeza. E aí a gente tem que discutir esse motivo. As pessoas acham que a gente fala brincando, mas não é. A ex-namorada do Eduardo falou que ele tem um membro pequeno. Então ele precisa compensar isso de algum modo. E ele compensa gostando de armas. Por quê? Porque é um objeto em riste que ele aponta para frente, aumentando assim o comprimento corporal dele e tendo essas megalomanias para mostrar que ele é importante, que ele é grande. É uma frustração dele com o negocinho que ele tem. Não é brincadeira, isso é um traço comportamental e psicológico do Eduardo que precisa ser levado em consideração. Mas, como nós falamos, é um erro. Porque além dele atrelar o Bolsonaro a uma derrota do Milei, o Bolsonaro associado ao Milei tira votos. Porque a população argentina não se importa com essa pauta dos costumes que nós temos aqui no Brasil. Eles não ligam para isso. A população da Argentina, ela é mais progressista do que o Brasil, do que a brasileira. 70% da população lá apoia o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas o Eduardo, ele fica lá falando esse monte de asneira, esse monte de bobagem. A imagem do Bolsonaro é ruim na Argentina por conta da pandemia. Então, quanto mais campanha o Eduardo faz para o Milei, menos votos Milei pode ter e mais perto da derrota Milei estará, sendo também uma derrota para o próprio Eduardo, que fica atrelando o nome dele ao do Milei e o nome do pai também, e com postagens idiotas que não acabam movimentando absolutamente ninguém. Para vocês terem uma ideia, a última aparição do Eduardo em uma televisão argentina, ele começou a falar que a Argentina iria virar uma Venezuela. Olha essa bobagem que ele tá falando. Não, porque a Argentina vai virar uma Venezuela, ele falando lá, né? Ele fala espanhol. A Argentina vai virar uma Venezuela. A mesma coisa que eles falavam aqui. E nas redes sociais, Eduardo também fala que levanta teorias de conspiração, de fraudes, de votos, aquela coisa toda que os bolsonaristas fizeram aqui no Brasil, e Eduardo quer levar isso lá pra Argentina. Só que ninguém tá nem aí. Esse assunto já passou, já foi, bola pra frente. Ficam chorando um ano depois, eles não conseguem superar a derrota do Bolsonaro. Eles não conseguem superar absolutamente nada, porque eles não têm nada a fazer a não ser a bagunça, a pantomima, o auê. Tanto que o Eduardo celebrou nas suas redes sociais a moção de repúdio que foi aceita, votada na Câmara dos Deputados contra o Hamas. Agora sim os brasileiros que estão lá presos em Gaza vão sair. Agora sim vai ter um cessar-fogo, porque o grandioso Dudu Bananinha conseguiu aprovar uma moção de repúdio aqui no Parlamento brasileiro. Ou seja, ele não fez nada. O que Eduardo faz é jogar pra torcida. Eduardo e Paulinha Guerreiro são a mesma coisa, seres inanimados. O problema de Eduardo é que, diferente de Paulinha Guerreiro, que fica em silêncio, ele vai, fica falando, fica gastando o nosso dinheiro para fazer bobagens, para alimentar um ego diminuto e frágil que ele possui. E ele destrói o pai. Eu não sei como Carlos permite isso. Sinceramente, eu não sei como Carlos permite isso. É muita burrice de uma só pessoa. Eu não sei, eu já falei pra vocês que eu questiono a alfabetização do Eduardo Bolsonaro. Não é possível que alguém cometa tantos erros políticos assim e que o pai permita que ele continue cometendo os erros. Sério, é absurdo isso, absurdo. E essa moção, pessoal, de repúdio, mostra a insignificância que é o Eduardo. Porque a Mônica Bergman entrou em contato com alguns diplomatas argentinos e eles falaram, olha, Bolsonaro, Eduardo, toda a família, eles são insignificantes no cenário internacional. Depois que o Bolsonaro foi derrotado, ninguém liga pra eles. São seres desprezíveis que ninguém quer ter nem perto. O Bolsonaro, ele apareceu recentemente no noticiário argentino por conta da cassação. Então a TV Argentina só reporta as derrotas de Bolsonaro e absolutamente mais nada. Isso pro Eduardo deve ser algo assim, bastante desanimador e frustrante pra ele. Então eles falam, olha, o Eduardo dificilmente vai influenciar alguma coisa positivamente porque a população argentina está mais preocupada com os problemas locais do que com apoios internacionais. Então Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, fazendo tudo errado, para variar.